Bebê Rena. Eu fiz uma enquete aqui no YouTube para saber qual vídeo vocês preferiam, se era sobre Bebê Rena ou sobre Magnatas do Crime. Ganhou o Bebê Rena, então vamos embora. Vamos para a sinopse do IMDb. Can't let her affect us like this. It's not her affecting us, it's you. I miss you. Ladies and gentlemen, this is my stalker. Say hello to Martha. Don't you say that to me! Segue o distorcido relacionamento do roteirista e ator Richard Gere com sua stalker e o impacto que isso causa quando ele é forçado a enfrentar um trauma profundo e muito sombrio. You indulged her. Oh, please. I think you love it. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, armário ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Tem tido tanto filme novo que eu tenho evitado ver séries. Porque uma série vai durar, sei lá, 8, 10 horas, e nesse tempo que eu estou dedicando à série, eu poderia ver filmes, alguns filmes, nesse intervalo de tempo. E aí normalmente eu prefiro filme do que série. Mas tinha tanta gente falando de Bebê Rena que eu fiquei curioso. E era uma série curta, são 7 episódios, de pouco mais de meia hora cada um. Ok, vou encarar Bebê Rena. E tem outra coisa que também me afastava de Bebê Rena, porque primeiro que eu não sou tão fã de séries assim. E a outra coisa que me afastava é que o nome Bebê Rena não é nada atrativo. O pôster do filme, o thumbnail da Netflix não é nada atrativo. Você pensa, Rebel Moon, que é um filme ruim, tem um pôster legal. Rebel Moon tem um nome legal. Pô, Rebel Moon, pô, será que isso é legal? Ficção científica e tal. Bebê Rena, que nome mais besta. E uma imagem lá da mulher, não, nada me atraía nessa série. Mas eu resolvi encarar. E, estranhamente, Bebê Rena é bom. E eu digo estranhamente porque o protagonista, o Donnie, ele é um loser. E é um cara sem carisma nenhum. É aquele tipo de cara que não tem nada nele que a gente acha um cara maneiro, que eu penso, eu vou gostar desse cara, eu vou seguir esse cara. Não, eu não quero seguir esse cara. Mas mesmo assim, a série é construída de um modo tão bem feito que acaba o episódio e você já quer ir logo pro episódio seguinte. A gente conhece o Donnie, que ele é stalkeado por uma mulher que ele conheceu no pub onde ele trabalha. E a mulher passa o dia inteiro em cima dele, e ela fica o dia inteiro lá no trabalho junto com ele, fica mandando e-mail pra ele, é o tempo todo enchendo o saco dele, e a gente vê que ele não toma nenhuma atitude pra tentar barrar isso, pra tentar diminuir isso. A gente segue essa história por 3 episódios, até que no 4º episódio a história volta um pouco no tempo, e a gente conhece um outro problema que o Donnie viveu e que causou um trauma nele. E talvez, por causa desse trauma, seja um motivo que ele sente uma necessidade de ter alguém perto dele. E no caso, esse alguém perto dele seria a mulher que está stalkeando ele. E não, eu não vou contar aqui o que acontece no 4º episódio, porque provavelmente você já viu, porque todo mundo viu Bebê Rena, mas se você não viu, pode ficar tranquilo que aqui é sem spoiler. Bebê Rena tem uma característica curiosa, porque é uma série que foi escrita e protagonizada pelo cara que viveu isso. O Richard Gere, ele viveu, segundo o lado dele da história, a gente não sabe o outro lado da história, mas segundo o lado dele da história, ele viveu tudo aquilo e ele resolveu contar toda a história dele trocando os nomes das pessoas. E ele transformou isso numa peça teatral, num monólogo, e depois isso virou a série da Netflix. Ou seja, a gente está vendo uma história que aconteceu, que é baseada numa história real, e a gente está vendo o cara que viveu isso interpretando o que ele mesmo viveu, ou pelo menos a versão dele dos fatos, né? A gente não sabe, a gente teria que saber o outro lado da história para saber até que ponto isso tudo é verdade e o quanto foi inventado na cabeça dele. Mas de qualquer maneira, é o cara que viveu tudo isso, ele está revivendo tudo isso de novo na série. E o cara mostra que é um bom ator, tem, não sei se é no último ou no penúltimo episódio, tem um momento que ele está no palco e ele conta a história dele, e ele conta tudo o que aconteceu com ele, e você vê que, cara, aquela cena é uma cena muito boa e muito bem interpretada, e eu diria que esse cara vai ganhar pelo menos alguma indicação a prêmio de melhor ator, Oscar não, porque Oscar é para cinema, mas ele vai ganhar alguma indicação para prêmio de melhor ator por causa dessa cena, por causa dessa série, e principalmente, e essa cena é um bom exemplo disso. O roteiro também é muito bem construído, são 7 episódios, e cada episódio tem 30 e poucos minutos, e o episódio, ele flui bem. E o principal, para uma série, cada episódio termina com você com vontade de ver o próximo episódio. No fim, eu não sei se eu posso dizer que eu fiquei com pena do Donnie, porque a gente vê que o personagem passou por problemas e problemas graves e problemas sérios,
Só que, por outro lado, ele é um personagem apático. Como eu falei no início, ele é um cara que é loser. Ele não corre atrás para tentar resolver os problemas. Então ele não tem iniciativa para chegar e reagir a alguma coisa. Porque eu diria, olhando de fora, tá? Eu não quero julgar ninguém, eu não quero, cada um é cada um. Eu não vou dizer o que cada um deveria fazer, mas eu penso que se eu tivesse numa situação dessas, eu tentaria reagir um pouco. Tem algumas situações que a gente não consegue reagir, mas em algumas situações ele conseguiria talvez tentar dar um passo para trás e tentar dizer um não. E não sei, a gente vê que o personagem ele é muito apático com o que está acontecendo com ele. Então, essa apatia do personagem é o que não sei se eu teria pena dele. Eu também posso dizer algo parecido sobre o relacionamento que ele tem com a Terry. Ele conhece uma nova mulher e ele quer ficar bem com ela, mas ele não fica bem com ela porque ele também não consegue entrar de vez nas coisas. Ele é um cara muito, muito apático. Acho que apatia é a palavra certa. E acaba que, com isso, eu não sei se eu consigo gostar desse personagem. Mas eu preciso dizer que a série, como série, é muito bem feita porque a gente acaba a série, é uma série que dá vontade de a gente chegar até o fim. Tem outras séries que a gente pensa, cara, cansei, não quero... Vou dar uma pausa e esquece de voltar. Essa não, essa você tem vontade de chegar até o fim e depois você fica com aquilo na cabeça. De caramba, como é que isso aconteceu? Como é que isso se desenvolveu? Como é que chegou no ponto que chegou? E como é que eu faria se eu estivesse numa situação dessas? Então, nisso eu preciso dizer que a série foi muito eficiente. Bebê Rena tá na Netflix e quase todo mundo já viu. Já existe um monte de vídeo aqui no YouTube, eu estou atrasado, mas essa é a minha opinião. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você viu o Bebê Rena? O que você achou? Escreve aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Você acha que o cara tá certo? Você acha que você sentiu empatia por ele? Ou não? Escreve o que você achou, escreve o que você sentiu e eu vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!